Olá, queridos do canal. Gente, estamos prontos para a 7ª lição da isca de Satanás. Eu não sei se vocês lembram, porque já tem uma semana e alguma coisa que estamos devendo essa continuação desse estudo para vocês. Eu estive viajando, agora estou de volta nos estúdios e quero passar para vocês hoje a 7ª lição desse lindo estudo que nós estamos reproduzindo do nosso querido pastor John Bevere. Um trabalho lindo que realmente foi inspirado por Deus e eu acredito que tem muito a adicionar nas nossas vidas, porque fala da isca de Satanás, que é nada mais, nada menos do que a ofensa. Hoje eu quero falar especificamente a respeito de algumas coisas que vão continuar a 6ª aula. Não sei se você lembra, na 6ª aula eu trabalhei a respeito da diferença aonde dentro, por exemplo, de um avião, quando eles estão entrando ali em pane, ou quando o avião está caindo, o piloto ele é treinado para agir e não reagir. Então, enquanto toda a tripulação provavelmente vai entrar em pânico, em desespero, aquele piloto ele vai literalmente agir com calma, com raciocínio, com muita parcimônia para que ele consiga reverter o quadro. Então ele é treinado para agir em situações de abalo. Nesse capítulo, nesse período da lição número 7, eu quero começar por um versículo muito poderoso que vai guiar você nessa reflexão. Antes, eu gostaria só de te convidar, dá um like, dá uma curtida, se faz sentido para você tudo aquilo que a gente tem feito durante esse ano, se adiciona na sua vida, dá um like realmente, se inscreva no canal para você receber todos os nossos vídeos novos. Você tem vídeos novos todos os dias, com exceção dos dias que eu viajei na semana passada, mas pelo menos 4, 5 vídeos por semana você vai receber. E se você não assinar o canal, você não vai ter o aviso do YouTube para assistir os nossos vídeos novos, tá bom? Isso ajuda muito e me faz perceber que você está gostando daquilo que nós estamos trazendo. Vamos direto ao ponto. Isaías 28:16, a Bíblia diz que o Senhor disse assim, olha, portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu ponho em Sião uma pedra, pedra já experimentada, pedra preciosa, pedra angular, pedra, um firme fundamento, aquele que crer não se apresse. Guarde bem essa última frase. John Bevere, quando falou disso, ele disse, olha, essa última parte é muito importante para nós cristãos, porque nós vivemos num mundo tão agitado, tão acelerado, que cada pessoa que você passa por ela hoje em dia age de maneira precipitada. Muito dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não reage. Quase todas reagem ao invés de agirem. Então elas têm precipitações, ansiedades, pressa. Mas quem trabalha debaixo da fé verdadeira tem uma postura diferente. Nessa lição, eu vou falar para vocês não só sobre a diferença entre agir e reagir, porque nós entendemos aquela diferença, né, o exemplo lá dos pilotos em condição de crise, mas também eu quero falar daqueles que são treinados para agir na hora do pânico. Porque nós sabemos que, ao mesmo tempo que nós temos um conhecimento, nós também temos uma revelação. Então, quando Jesus, ele diz que aquele que conhece e crê não se apressa, literalmente, ele está falando daquele que está firmado na revelação de quem Deus é. Uma fundação sólida. Então, ele expôs o coração. Lá em Mateus 16, ele perguntou para os discípulos assim, olha, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí alguns responderam, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros Jeremias, outros, alguns dos profetas, algum dos profetas. Mas então Jesus olha diretamente para eles e diz, e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Nesse momento, então, Pedro levantou e declarou, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus rapidamente já disse, olha Pedro, muito bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo que o Senhor é Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
não prevalecerão sobre ela. O que Jesus disse ali, na verdade, é que a igreja não é construída sobre aquilo que sabemos ou sobre a revelação feita por carne e sangue. Ou seja, nós não conseguimos ser igreja por aquilo que recebemos de conhecimento terreno sobre quem Jesus é. Nós não conseguimos ser igreja sobre o conhecimento da base científica ou teológica ou acadêmica de quem ele é. Sobretudo, o conhecimento tem que vir acompanhado de uma revelação vinda do alto, que foi a revelação que Jesus afirmou que Pedro havia recebido. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus afirmou que essa revelação não foi feita por homens a Pedro. Essa revelação foi feita do alto. Pois do alto lhe foi revelado. Ou seja, o próprio Pai revelou quem era o seu Filho. Então, o que o Senhor está dizendo é que a igreja não é construída sobre a palavra de homens, mas sobre a revelação de Deus. E não sobre opiniões humanas. Então, existe uma diferença, e nesse capítulo nós vamos falar com muita clareza, entre ter a informação que Deus existe, ter a informação que ele teve um filho, que ele enviou à terra, que morreu por nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. E está assentado à direita de Deus Pai. Mas ter a revelação de que ele tem todas essas informações, mas também tem todo o poder no céu e na terra, através daquilo que ele nos revela por ele mesmo. Existe uma grande diferença entre conhecimento comunicado e conhecimento revelado. Essa informação é aquilo que nós ouvimos, lemos, memorizamos. Essa informação, ela não modifica caráter. Ela não consegue nos ter totalmente capazes de perdoar a ofensa. Ter a revelação de quem Deus é a única coisa capaz de nos fazer transformar a ofensa em perdão. A revelação, ela é quando o Espírito Santo faz aquela palavra viva dentro de nós. Muito mais do que aquela palavra ouvida, ela entra dentro do coração. Jesus não disse, a igreja será construída através da Bíblia que você memoriza, que você lê, que você conhece. Mas ele disse, você será um instrumento de construção da minha igreja na terra. Se você tiver a palavra que lhe é revelada do alto. A igreja do Senhor, ela é construída sobre a palavra revelada de Deus. Então, quando você vai à igreja e ouve uma mensagem, duas pessoas podem estar no mesmo momento do culto. Uma sai transformada, a outra sai indiferente. Quando eu prego sobre o perdão da ofensa, um pode ouvir e sentir capacitação do alto por compreender a revelação de quem Deus é naquela vida e na vida dele e perdoar. O outro vai ter dificuldade. Qual a diferença dessas duas pessoas? Um possui uma fome espiritual, o outro não. Porque Deus, ele é atraído pela fome. Ele disse, Jesus disse em terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Lá em Mateus 5,6. Agora, Pedro e a fundação que não tem balança. Olha só, se fosse colocar Pedro numa balança, coisa boa você acharia? Sabemos que não. Pedro, ele era imperfeito, como nós. Ele era impulsivo, como nós. Ele falava fora de hora, como nós. Mas ele tinha algo que atraía o coração de Jesus. A fome por conhecer mais. Essa fome é o que levou Pedro a receber a revelação de quem Jesus era. Ele não era alguém que se contentava com apenas a informação. Pedro era temperamental, profundo, intenso. Eu não sei se alguém aí se identifica com isso. Mas Judas, em oposto a isso, era alguém que se mantinha totalmente dentro do racional. Existe esse contraste aqui. Porque quando olhamos para Judas, nós vemos alguém que
andou com Jesus, ouviu as mesmas palavras, viu os mesmos milagres, mas nunca teve a revelação de quem ele realmente era. Judas, ele viu Jesus apenas como homem bom. Mas Pedro, ele reconhecia Jesus como Filho de Deus. Ele reconhecia o Senhor como Filho do Deus vivo. Isso faz toda a diferença quando nós estamos sendo abalados, quando nós estamos passando por tribulação. O abalo de Pedro, em Lucas 22, quando Jesus olha para ele e diz assim, olha Pedro, Satanás pediu para peneirar a sua vida como trigo, mas eu roguei por você, para que a sua fé não desfalecesse. E para quando você superar isso e retornar, você fortalecesse seus irmãos. Então, era como se Jesus estivesse tendo toda a paciência com Pedro, como ele tem conosco. Ele entende que nós, de fato, não temos todas as revelações, mas nós temos sede. Queremos agir certo, queremos perdoar. Queremos agir com equidade com a palavra, dentro dos princípios. Mas dentro de nós, por nós mesmos, é impossível. Mas Jesus sabia que Pedro seria testado até o limite. Quantas vezes nós somos testados até o limite? Então, a Bíblia diz que Jesus ele não orou para evitar o teste sobre Pedro. Ele não orou para que Pedro fosse livre do pecado, das tentações. Ele orou para que a fé de Pedro permanecesse. Por quê? Porque quando nós somos abalados, tudo que não é sólido cai. Só permanece aquilo que está enraizado, aquilo que é revelação de Deus. É a diferença entre Judas e Pedro, o remorso e o arrependimento. Quando você olha para Judas, ele, depois de trair a Cristo, ele entregou as moedas e ele foi tomado por remorso. E ele foi lá e se enforcou. Ele teve culpa, mas ele não sentiu arrependimento genuíno. O arrependimento de Pedro, quando falhou com Jesus e negou ele 3 vezes, fez com que ele caísse em profunda tristeza, mas ele não se sentisse digno de lutar ou tirar a própria vida. Ele foi humilde, ele permaneceu encarando. Ele não simplesmente deu um fim na própria vida, mas ele encarou a sua dor de traidor. E ele ficou vivendo aquela vida ali, de pescador, sem esperança, sem blusa, né? Foi assim que Jesus encontrou com ele novamente lá à beira-mar. Mas se você olhar, a revelação do amor, do caráter de Cristo, levou Pedro a um arrependimento profundo. E com isso veio a restauração. Então, assim, a diferença entre o remorso e o arrependimento é que o remorso te leva à morte, como levou Judas. Mas o arrependimento, ele te leva de volta para Deus, como fez com Pedro. E John Bevere, ele falou isso com muita certeza. Ele disse, olha, a revelação de quem Jesus faz toda a diferença nos momentos de queda. A restauração que Pedro teve depois da ressurreição, quando João 21, no capítulo 21, versículo 15, Jesus diz para Pedro assim, Pedro, você me ama? E Jesus usa ali a palavra ágape, que significa amor que entrega a vida pelo outro. E aí Pedro respondeu no amor filéu, que é o amor, Senhor, eu te amo, mas não é o nível do amor que entrega a vida, é o nível do amor que gosta, que ama, no sentido de deseja bem, quer bem. Mas na terceira vez, Jesus desce o nível de Pedro e pergunta assim, olha, Pedro, você me ama com esse amor humano? E aí Pedro responde, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Jesus estava reconstruindo a fundação de Pedro. Mais tarde, então, Pedro foi crucificado literalmente de cabeça para baixo, porque finalmente ele tinha o amor que entrega a vida pelo outro. Um amor que foi transformado pela revelação de quem Cristo era. A mesma coisa aconteceu com Eva. Quando você volta lá no princípio, em Gênesis 3, a serpente perguntou para ela, distorcendo as palavras de Deus. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Ou seja, sempre na mesma estratégia. O inimigo querendo desviar o foco
e colocar dúvida no caráter de Deus, na generosidade de Deus. E aí Eva caiu naquela tentação, porque ela só tinha a informação de quem Deus era. Ela ainda não tinha tido um encontro de revelação pessoal do coração de Deus para ela. Então, o livro de Tiago, ele fala muito disso, ele alerta sobre isso, já começa no capítulo 1, que ele diz lá no versículo 16 assim, olha, toda boa dádiva e todo perfeito dom vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Nós, quando sabemos que não há sombra de variação em Deus, que não há mudança nele, que ele não se arrepende do que diz, e que ele é Deus nos céus e na terra, para manter a tua palavra, a palavra dele, que ele tem compromisso com ela, para que ela se cumpra. Até um tio dela, para que ele se cumpra exatamente como deve. Então nós confiamos nele. Nós entendemos que ele tem um propósito até nas ofensas que recebemos. E nós, na prática, não permitimos que os abalos da nossa vida possam remover, né, aquilo que não é para ser removido. Nós mantemos a fé. A nossa fé não pode ser removida. Sem ela, sem a revelação de quem Cristo é, nós não conseguimos exercer o perdão. Eu espero que você, como eu, tenha aprendido um pouquinho com essa lição. A diferença entre conhecer o Senhor e ter uma revelação de quem Ele é vai nos fazer ter uma nova perspectiva diante da ofensa. Nós vamos conseguir olhar para o ofensor e perdoá-lo de verdade. Amém? Eu espero que você coloque a mão no seu coração nesse momento e peça a Deus, Senhor, me dá a revelação de quem o Senhor é. Não somente por emoções, por religiosidade, por tradição, para que eu entenda que aquele que me ofendeu, ou aquela pessoa que me ofendeu, ela não é o meu inimigo ou a minha inimiga. O que eu preciso está em ti. Eu perdoo essa pessoa e eu continuo caminhando contigo mais e mais, porque eu me recuso a passar a conhecer o Senhor somente por informação, mas eu quero ter uma experiência profunda de revelação contigo. Essa é a minha oração para nós, que você seja abençoado com essa palavra. Mais uma vez, se inscreva no canal, torne-se membro, é muito gostoso porque você pode me ter um pouco mais de perto. Nós temos lives exclusivas, nós temos conteúdos e prêmios que são muitas vezes sorteados. E de verdade, gente, nós queremos estar realmente mais perto de vocês. Então, se você quiser se tornar membro, vai ser uma bênção, vai ajudar na sustentabilidade do canal. Mas se não está tudo certo, porque eu quero é a sua presença aqui conosco. Eu espero que você tenha sido abençoado e até a próxima lição, a lição 8. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.